Olá, senhores, tudo bem? Abordaremos a introdução do trabalho livre no Brasil, a transição do trabalho escravo para o trabalho livre no Brasil, ocorrida na segunda metade do século XIX. Veremos, portanto, o processo de abolição da escravidão, mas o analisaremos sob uma perspectiva diferente, analisando a participação efetiva dos cativos nesse processo. Veremos também o crescimento da causa abolicionista, principalmente após a Guerra do Paraguai em 1870. Processo este que contou com o envolvimento de diferentes segmentos sociais. O contexto histórico, portanto, senhores, é a segunda metade do século XIX, onde nós temos o fim do tráfico negreiro em 1850, a aprovação da Lei de Terras também no mesmo ano, a consolidação da campanha abolicionista, a aprovação de leis emancipacionistas pelo Parlamento brasileiro, o crescimento do processo de imigração. Começaremos abordando o fim do tráfico negreiro, que ocorre em razão de pressões políticas exercidas pela Inglaterra, como por exemplo a aprovação do Bill Aberdeen em 1847 pelo Parlamento britânico. Essa lei autorizava a Marinha de Guerra inglesa a confiscar navios negreiros que fossem pegos transitando pelo Oceano Atlântico trazendo escravos provenientes da África. Temos também a decretação da Lei Eusébio de Queiroz pelo Parlamento brasileiro em 1850. Era a lei que proibia o tráfico intercontinental de escravos para o Brasil. Sendo assim, nós temos aí a proibição do tráfico África-Brasil. E com isso, temos o estabelecimento do tráfico interprovincial de escravos, que não vai conseguir atender a demanda de mão de obra na lavoura cafeeira nesse contexto. O movimento abolicionista, ao final do século XIX, contava com o apoio da maioria da população brasileira que era anti-escravista. Nós temos nesse contexto a formação de clubes abolicionistas, de associações. Cresce a causa abolicionista no Brasil e a abolição é tratada como uma questão delicada no parlamento brasileiro, uma vez que os nossos representantes, deputados e senadores, eram membros da aristocracia rural brasileira. A emancipação dos cativos do Brasil ocorreu de maneira gradual. Nós temos em 1850 a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, proibindo o tráfico intercontinental de escravos. E nós temos ao longo da década de 1870 e 1880 a aprovação de medidas emancipacionistas. O objetivo do Congresso, o objetivo do Parlamento brasileiro era esvaziar o movimento abolicionista. Essas propostas de emancipação dos cativos feitas pelo Parlamento brasileiro visavam justamente esvaziar o movimento abolicionista. Nós temos a aprovação da Lei do Ventre Livre em 1871, a aprovação da Lei dos Sexagenários em 1885 e, por último, a Lei Áurea em 1888. Ao mesmo tempo que nós tínhamos a aprovação dessas leis emancipacionistas pelo Parlamento brasileiro, crescia a campanha de libertação voluntária com a concessão de alforrias. Nesse processo, tem uma intensa participação a liderança da sociedade civil. Nós temos como exemplo emblemático desse contexto a libertação dos escravos na província do Ceará entre 1882 e 1884. Então isso mostra uma perspectiva diferente do movimento abolicionista no Brasil. Lei do Ventre Livre, 1871, libertava os filhos de mulher escrava nascidos a partir dessa data. No entanto, essa lei obteve resultados bastante insignificantes. Já a Lei dos Sexagenários, de 1885, libertava os escravos com mais de 60 anos, que na prática beneficiava mais aos senhores de escravos do que aos próprios cativos, do que os próprios negros escravizados, uma vez que poucos escravos
chegavam até a idade de 60 anos. E a Lei Áurea 1888 é a abolição definitiva da escravidão. A princesa Isabel é tida como a redentora. Ao mesmo tempo em que crescia o movimento abolicionista no Brasil e que eram aprovadas leis emancipacionistas no parlamento brasileiro, nós temos o crescimento do processo de imigração, em virtude das transformações socioeconômicas pelas quais o Brasil passava naquele momento, com a expansão da lavoura cafeeira e do avanço do abolicionismo. Nós temos um contexto histórico extremamente favorável na Europa, com as guerras de unificação e as dificuldades econômicas vivenciadas em vários países europeus, como na Itália, na Alemanha e no leste europeu também. Temos duas iniciativas de imigração interessantes: o sistema de parceria e também a imigração subvencionada. Faremos agora uma análise dessas duas experiências imigracionistas no Brasil. Primeiramente, falaremos sobre o sistema de parceria, que foi idealizado pelo senador Nicolau de Campos Vergueiro. O sistema este onde o fazendeiro pagava as despesas da viagem do imigrante. Esse sistema acabou não obtendo pleno êxito em razão dos maus tratos dispensados aos imigrantes e as constantes dívidas que os imigrantes acabavam acumulando em razão da exploração promovida pelos proprietários de terra no Brasil. Em 1850, nós temos a aprovação da Lei de Terras pelo Parlamento Brasileiro. Essa lei atribuía valor imobiliário à terra no Brasil e contribuiu para a consolidação dos latifúndios e a exclusão do acesso à terra dos ex-escravos e dos futuros imigrantes. A Lei de Terras acabou contribuindo para a concentração fundiária em nosso país. A imigração subvencionada, por sua vez, consistia no pagamento das despesas do imigrante por parte do Estado, que fez uma intensa campanha publicitária na Europa para atrair imigrantes para o Brasil. E eles aproveitaram-se da conjuntura internacional favorável, senhores. Guerras pela unificação em vários países europeus, êxodo rural, exploração. Com isso, nós temos a vinda de milhões de imigrantes para o Brasil. E o destino desses imigrantes eram as fazendas de café no Sudeste e as áreas do sul do Brasil. Áreas essas que estavam em litígio, principalmente com a Argentina. Então o governo tinha por objetivo, ao mesmo tempo, suprir a carência de mão de obra nas lavouras de café e proteger as áreas fronteiriças no sul do Brasil. Pois bem, senhores, vimos então a transição do trabalho escravo para o trabalho livre no Brasil. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.